Tudo bem com você? Como é que você está? Tomara a Deus, peço a Deus que você esteja bem. Muito bem. Não importa se teve uma semana mais ou menos, não importa. Nós estamos agora no horário da nossa escola sabatina, nossa classe. Tudo melhora. Se tiver com dor de cabeça vai melhorar, dor de cotovelo vai melhorar, dor no dedo vai melhorar. O que você tiver de ruim agora vai ficar bom, porque agora é nossa hora, nosso momento. Muito obrigado por você estar aí. E outra coisa, manda nosso link para os seus amigos, para que ele também fique bem, como você vai ficar bem, como nós vamos ficar bem, tá? Manda o link para ele, fala, um povo mineiro lá, comedor de queijo, mas gente boa, assista, peça para ele assistir. E queira Deus que todos vocês que estão conosco, que viu hoje ou vai ver amanhã, não importa quantas vezes você vai ver, queira Deus que você sempre esteja bem na graça de Jesus Cristo. Falou? E olha, nós já estamos na lição número 12, olha aqui, olha, já está dando saudade, né? Hoje é 12, semana que vem é 13 e vamos finalizar essa lição maravilhosa falando sobre as mensagens do livro de Apocalipse, dos 3 anjos, mensagens de Deus para mim, para você, mensagens que precisamos ter aqui, ó, fresquinhos na mente, para quando as coisas começarem a acontecer, a gente fala, nossa, eu vi isso lá na Bíblia, eu também vi lá na nossa classe da Escola Sabatina, lá da ISD de Varginha Central, é isso, Joel? É isso aí. Vamos compartilhar, vamos, né, e você, escrever. Negócio de chocolate, Joel. Como é que é o esquema de chocolate? Então, eu tô aqui por uma promessa aí que foi feita, entendeu? Só pelo chocolate. E aí eu tenho que permanecer perseverar até o fim, viu? Eu vou perseverar até o fim. Até porque eu fiquei sabendo que na última lição do trimestre, a 13ª lição, o Kevin vai dar chocolate. Vai? Se o pessoal dá o... Não, dá o positivo. Como é que é? Joinha, que não, né? é joinha, não. Dá o joinha. Eu ia falar o joinha. Não, é joinha. Aperta lá o joinha assim. É. Tá bom? A gente brinca aqui, mas o Kevin realmente ele é bonzinho. Nosso diretor é fantástico, né? A gente incomoda ele, deixa ele sem dormir, fala mais que a boca pode... Mas ele tá ali dando chocolate. Ele dá uns castigos na gente. Mas o chocolate ele também dá, né? Vocês não sabem o que ele fez com a gente esses dias aí. Ó. Não, mas um dia nós contamos para você, tá bom? Não pode contar hoje, não? Não, hoje não. Então hoje não pode. E quero mandar um abraço para o Elton. Quero mandar um abraço de novo para Dona Zaia, seu João, o seu Valdomiro lá do sítio Pica-Pau. Seu Valdomiro, um abraço para ti, a Zélia, o José Veraldo. Mandar um beijão para os nossos irmãos lá da igreja de campanha, tá? Você também aí que assiste a gente, pessoal aqui do Urupês, muito obrigado, que Deus abençoe. E manda mensagem, você que quer um abraço nosso, manda mensagem para nós, que a gente vai mandar um abraço para você. Fechado? Joel, você sabe que eu falo muito, né? Mas nós temos que falar muito da lição. Então agora, Joel, você ora pra gente entrar na lição? Amém, vamos lá. Amado Deus, nosso bom Pai, graças te damos por este momento especial que o Senhor nos concede, onde temos oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Amém, Senhor. Sem a orientação do Espírito Santo, nós nada podemos fazer. Por isso, desde já, o convidado especial neste momento é o Espírito Santo, que o Senhor possa enviá-lo para nos dar compreensão, para nos dar sabedoria no que vamos falar, e para que esse mesmo Espírito que está aqui conosco possa trabalhar no coração de cada um. Amém. Ao ouvir essa mensagem, dando a certeza de que o Senhor tem um plano especial na vida de cada um. Amém. Entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, Joel, esse versinho, você que está aí, ó, pega lá em Apocalipse 13, verso 10. Apocalipse 13, verso 10, tá? Abre lá. Nós estamos aqui com a lição na mão. Se você tiver com a tua lição, você vai ler com a gente. Diz assim: se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada, morto será. Aí termina assim, Joel. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ô, Joel, parece que eu já escutei isso aqui na semana passada. Me explica aí. De outras formas, né? Mas é um verso muito explícito, né? E assim, quando a gente lê esse verso aí, é bom a gente analisar aí 2 versinhos atrás, aí, pelo menos,
2, 3 versinhos aí, pelo menos a partir do verso 7, foi-lhe dado, está falando da besta, né? Também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Aqueles o quê? Cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. E aí vem o verso 10. Ou seja, o contexto é o seguinte: aqueles que não adoram a besta, essa mensagem é para os que não adoram a besta. Se tiver de ir para cativeiro irá. Se tiver de ser morto a espada será. E o anjo, né, chama a atenção para uma coisa. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Quando eu vejo essa frase, aqui está a perseverança e a fidelidade, quer mostrar para mim o seguinte, para você: a nossa perseverança e fidelidade não é quando as coisas estão boas. Tem um cantor, Luiz Cláudio, na década de 90, ali metade da década de 90 para frente, ele fez uma música que eu achei muito interessante. A música diz assim: como é bom ser cristão quando tudo está bem do seu lado. Quando os amigos aplaudem e dão palmas para você. É bom. Aí ele fala assim: mas e quando você perder tudo? E quando perder tudo? Aqui o anjo chama a atenção de que a perseverança e a fidelidade vai dar no momento em que terá espada, vai dar no momento em que tiver perseguição, prisão, cativeiro. Ou seja, o fiel é aquele que está ao lado de Cristo em qualquer situação, é isso? Qualquer situação. Sabe o que isso faz me lembrar? E a lição chama a atenção disso? Os valdenses. Você que nunca ouviu falar dos valdenses foi um povo que viveu ali por norte da França, naquela região da França, pegava um pouquinho lá o norte da Itália, certo? Era um povo que eles seguiam a Jesus assim, acima de tudo. Se você hoje tem a Bíblia, que tem assim, na sua originalidade, é por causa dos valdenses. Eles preservaram a Bíblia na Idade Média, onde a igreja mandou destruir, perseguia, matava. Eles preservavam a preço da vida. E a lição ela vem falando de várias vezes, né, em que eles foram destruídos. No Vale do Piemonte, nos Alpes da Itália, nossa, eles fugiam para lá e por mais recantos. Eles eram pegos pelos soldados, mandados pelos Vaticano, pelo rei da Itália, pelo rei da França. Eles eram jogados de penhascos. Outras vezes eles se disfarçaram, deram uma vida, tipo, dizendo para ela: é tempo de paz, é tempo de paz. Aí o que acontecia? Eles vinham, né, eram enganados, vinham soldados, né, mandado pelo rei, o duque de Saboia, matou assim, vários, milhares deles. Ou seja, eles foram quase que exterminados. Tudo por causa da perseguição religiosa. Agora, o mais interessante, que eu acho bonito neles, Joel, que eles, mesmo sendo perseguidos e sendo mortos, eles desciam, iam, se infiltravam no meio das pessoas, porque o que eles tinham que falar era vital para a vida daqueles que não conheciam Jesus. Eram os heróis, não eram? E assim... até que ponto nós estamos preparados para esse tipo de situação? A gente não sabe, né? Não. A gente pode achar que está preparado, mas qualquer coisinha hoje que tira um pouquinho a gente da nossa zona de conforto, a gente já se incomoda. Estão construindo aí, né? A prefeitura está... A Copasa, a prefeitura, estão mexendo aí na rua da nossa casa. Aí, né? Nossa, nem fala disso. Transtorno. E aí, esses dias eu cheguei em casa, sexta-feira é aquele dia que a gente gosta de chegar, tomar um banho ali, fazer o pôr do sol, entra num outro, né, outro clima. Outro clima, totalmente diferente. E nesse dia eu cheguei em casa, eu tinha trabalhado muito, muito cansado, não tinha água. Acabou com a minha paz. Eu só tô tomando banho de água fria lá em casa, parece meu boiler. Já ficou tudo ruim, a gente fica inquieto.
E assim, a gente está... Qualquer coisinha que tira a nossa zona de conforto, nos perturba a muito. gente já fica perturbado. E eu fico imaginando assim, é um momento que a gente vai ter que deixar tudo. E aí dá para tentar entender um pouquinho qual foi a atitude da mulher de Ló, né? Aquele olhar para trás dela, ela estava pensando no quê? Que eu deixei lá, né? Para onde eu estou indo? Tem que deixar tudo. Deixar tudo para trás mesmo, né? Nós estamos preparados para isso? Joel, sabe, eu fico, às vezes, você tiver em casa o livro Grande Conflito, se você não tiver, peça que a gente, aqui em Varginha, nós temos 65 mil livros para serem distribuídos na cidade e para os nossos amigos, certo? Joel, quando a gente vê o que esse poder político-religioso, papal, fez na Idade Média, a partir de 538, que você pontuou muito na lição passada, nós vamos falar um pouquinho sobre ele aqui, mas já entrando já em outros temas, cara, assim, homens de bens, príncipes depostos, sabe, perderam tudo. Nossa, eu tenho uma história assim de uma menina, né, que o pai dela era o prefeito de uma das cidades grandes de Roma, em que ela aceita Jesus Cristo. E ela dizia, o pai dela falou, não, rejeita, guarda Jesus escondido no quarto, mas fala para o imperador que você vai adorá-lo. E ela fala, pai, eu não posso fazer isso, eu sou de Jesus. Essas pessoas, elas perdiam tudo, elas iam cantando, elas iam louvando a Deus. Isso me faz lembrar do Mártir, que eu esqueci o nome dele aqui, eu já lembro que o algoz foi botar o fogo por trás dele. João Carpo, não, Carpo. É o Policarpo. O Jerônimo ou o João Russo também foi mais para frente. História parecida, isso. Policarpo dizia, o pessoal cheguei para ele assim, primeiro antes de fogo, é só você dizer que não gosta mais de Jesus, que não tem nada a ver, você vai ser salvo. Ele falou, o quê? Fazem 89 anos que eu sirvo a Jesus, ele nunca me fez mal, como é que eu vou abandoná-lo agora? Aí quando o carrasco vai botar o fogo por trás dele, ele falou, não, pode vir aqui pela frente, se eu tivesse medo eu não estava aqui. Aqui está a perseverança dos santos e os que guardam a fé em Jesus. Eu vou frisar isso novamente. O que fez você que está me vendo aí abandonar Jesus Cristo? Abandonar a igreja, o convívio na fé? O que às vezes tem levado você a pensar em abandonar a fé? Às vezes por um pouquinho de trabalho, um ganhozinho a mais, ou por causa de alguém. Olha como eram gigantes os valdenses, esses heróis que a gente tem na fé, hein? Né, Joel? Chique, né? Tem ser muito resoluto, né? Às vezes a gente fica assim, sempre falando assim, a gente precisa disso, precisa daquilo, mas uma coisa a gente precisa do poder de Deus na nossa vida, Deus, não sei, claro que a gente precisa de dependente de Deus, mas uma coisa é a nossa decisão, o nosso querer. Aquilo que você falou da semana passada, a decisão consciente. Eu tomo essa decisão porque aí continua a frase. Porque se a gente não a nossa decisão, ela abre uma porta para Deus agir, para Deus operar. Então, se eu ficar só dependente de Deus em alguns aspectos, nada vai acontecer. Quer ver um exemplo? A velha ilustração, né? Da pessoa que vai estudar para a prova e pede que Deus abençoe na hora da prova, mas não estudou. Daí não vai adiantar fazer que não vai adiantar. O chinesinho fez. Eu vi um do chinesinho, tá muito engraçado. Ele fazia assim, ele olhava pro livro, aí ele virava a página. Isso não vai adiantar? Não, né? Vai ter que estudar. Tem que estudar. Essa é a nossa parte. E, assim, ou seja, no livro Desejado de Todas as Nações, comentando sobre o episódio da ressurreição de Lázaro, Ellen White fala assim, o mesmo Deus, o mesmo poder que ressuscitou Lázaro, poderia ter tirado a pedra do túmulo, mas ele disse aos homens, tirai a pedra. E aí ela cita uma frase interessante, o que o humano pode fazer, o divino não é solicitado a realizar. Que frase, hein? Chique, hein? Então, nessa questão de preparo aqui,
nós precisamos tomar as nossas decisões. Eu acho muito interessante o que você sempre está citando aí. Às vezes as pessoas deixam a igreja por tão pouco, né? E não é a igreja que elas deixam, né? É Cristo, né? A gente fala igreja, mas a gente sabe o que quer dizer. Nós precisamos aprender a lidar com as pessoas, a estarmos em comunhão. Na igreja é lugar de fortalecimento espiritual, de entender o problema do outro. A igreja é importante. Agora, muitas pessoas deixam a igreja e com o slogan, né? Eu posso adorar Jesus em casa. Ah, vai sim. Não, você deve adorar Jesus em casa também. Agora, uma coisa é certa. As mensagens que Deus revela na igreja, você não vai ouvir em outro local. Eu costumo dizer uma coisa. Se eu tenho um encontro marcado com alguém num lugar, não adianta eu procurá-lo em outro. Sim. Certo? Deus, Paulo é muito assim, inciso em dizer, né? Não abandonem a congregação como é costume de alguns. Não abandonem, porque o encontro de Deus é lá. Eu encontro Deus em casa. Você vai encontrar sim. Deus, ele não quer encontro egoístico. Pessoas que não querem se despir das suas vaidades e orgulhos e estar no meio de pessoas mais simples, de pessoas às vezes menos cultas. Uma vez eu escutei de uma pessoa, eu só gosto daquele estilo de igreja nossa, porque naquela outra igreja eu vou, às vezes é um irmãozinho que está pregando. Olha só, você está entendendo? Sim. Quando a gente entra no selo de Deus, hoje é o selo de Deus e a marca da besta, parte 2. Quando a gente entra nele e vê que a adoração a Deus, ela vai além de mim. Olha, as pessoas se davam. Os valdenses se deram pela pregação do Evangelho. As pessoas se davam por Jesus Cristo, Policarpo, Jerônimo, Rus, o próprio Martim Lutero, que Satanás não conseguiu matá-lo, mas ele se deu. Se fosse preciso morrer, morreria. E eu, às vezes, não quero estar perto do meu irmão porque eu julgo que ele é mais simples do que eu. Como que eu vou abandonar o meu conforto que você falou para seguir Jesus, já que aqui diz que quem for para a cadeia vai para a cadeia, quem for morto à espada vai ser morto à espada? Como é que eu vou fazer isso? Hoje a gente vive um tempo muito favorável, né, para a pregação do Evangelho, para exercer nossa fé, mas isso não vai durar para sempre. Não. E uma coisa eu vou te falar agora. Na semana passada a gente percebeu e viu, estudou, você até deu um parâmetro para nós maior, de um poder político-religioso, nós falamos que é o poder papal, o poder da Roma pagã, ela foi até 330, 300 e pouco, quando Constantino assumiu. Constantino assume Roma, o imperador Constantino, ele elege o poder papal cristão para ser a forma dele governar, porque tinha muito cristão e também tinha pagão, então ele uniu os dois. Então a igreja começou a se perverter a partir dali. E a gente viu que esse poder teve supremacia, você explicou para nós, a partir de 538, se eu estiver errado você vai me corrigindo. Tá certo. A partir de 538 e foi até 1798, com a prisão do Papa Pio VI pelo coronel Berthier, general Berthier, que era general de Napoleão Bonaparte. Você chamou uma atençãozinha, bem rapidinho, que esse poder levou uma ferida que estava se curando. Essa cura foi quando Mussolini, em 1920, 22, às vezes eu me engano nessa data, ele entregou novamente o Vaticano para de novo ter o poder político, religioso, crescer a tal ponto como a gente vê ele agigantado hoje? Profecia é história antecipada. Eu tenho essa frase comigo, profecia é história antecipada. Então, toda a profecia bíblica ela precisa ser analisada à luz da história. É um modo da gente desenvolver confiança em Deus também. Poxa, se tudo tem se cumprido... E essa questão da ferida mortal, né, a ferida está sendo curada, a marca da besta, o que a gente espera e acredita que seja a marca da besta, nós precisamos acompanhar a história e ver como isso está se desenrolando, está sendo formada essa marca da besta. O episódio de Mussolini já é algo bem marcante, né? Dá novamente ali uma autoridade ao poder papal. Essa ferida ainda não foi totalmente curada, ainda não foi restaurada, porque ainda falta o poder político ser restaurado.
Então, mas é muito bom nós prestarmos atenção em todo o curso da história, para onde que isso está sendo levado. Tá. Então agora veja só. Esse poder está sendo curado. Esse poder, no passado, criou uma grande apostasia. Sim. Agora, para que fique certo, porque eu também tenho minhas dúvidas quanto a... O que é apostasia? Vamos pegar aqui de uma forma bem rápida assim, tem muita mitologia em cima dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Se a grande maioria das pessoas entendesse os 4 cavaleiros do Apocalipse, ia ser uma decepção para muitas pessoas. O que são os 4 cavaleiros do Apocalipse? Lembrando que a pergunta é o que é a apostasia, certo? Paulo profetizou isso aí lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de que a volta de Jesus ela não viria antes da grande apostasia, do homem, do pecado, da grande apostasia. O que é apostasia? Apostasia é apostatar. Apostatar é afastar-se de. Estar afastado de algo. No caso da verdade bíblica. Nos 4 cavaleiros do Apocalipse, ali, na verdade, nas 7 igrejas e nos 7 selos, nós temos a história do cristianismo desde que ele foi fundado, né? Então nós temos o primeiro cavaleiro do Apocalipse, ele contempla ali o período da primeira igreja do Apocalipse, que é a igreja de Éfeso, que ela vai do ano 31 ao ano 100. A igreja, ali o cavalo é branco, né? Tendo uma coroa, saiu vencendo, e para vencer com um arco na mão, que simboliza uma flecha que foi atirada, que é a palavra de Deus que foi lançada. E aquela primeira igreja que vai do ano 31 ao ano 100, ela foi estabelecida, né, através dos ensinos dos apóstolos. Jesus, depois de sua morte, né, o ministério, o cristianismo é iniciado ali pelos apóstolos, a continuidade do ministério de Cristo, e aí nós temos uma igreja pura, até o ano 100, quando morre o último apóstolo, foi João. Esse é o cavalo branco. Depois nós temos o cavalo vermelho, que foi um período de grandes perseguições que o Império Romano infligiu aos cristãos. Um dos motivos era porque os cristãos não adoravam o imperador. E esse período dura do ano 100 ao ano 313, onde entra quem na história? Constantino. E Constantino ele faz ele procura unificar o império que estava ali meio desfacelado, e ele traz os cristãos agora para um tempo de paz. Entre aspas, né? Ele, entre aspas, se converte, né? Mas ele traz muitos ritos pagãos para dentro da igreja. Você pode ver que o cavalo simbolizado por esse período, que ele vai de 313 a 538, é um cavalo preto com uma balança na mão. Enquanto o branco simbolizava pureza de doutrina, o cavalo negro simbolizava uma doutrina contaminada. E a balança na mão era símbolo de negociação. Ou seja, os cristãos faziam concessões e o império fazia concessões também. Algumas doutrinas erradas e paganismos que vieram do paganismo começaram a entrar dentro da igreja. E a igreja começou a se contaminar. E ali vem o período da grande apostasia, um afastamento das verdades bíblicas. Em 538, aí nós temos aí o Constantino mudou a capital do Império Romano para Constantinopla, a fim de unificar de uma vez, né, todo o império. E ali em Roma ficou um buraco. E esse buraco foi preenchido pelo Papa. Mas até então o Papa não tinha plenos poderes, né? E aí depois um imperador, se eu não me engano foi Justiniano, um dos imperadores, deu os plenos poderes ao Papa. E aí o Papa assumiu o poder político e religioso. E foi onde começaram a vir as perseguições novamente aos cristãos. Sabe o que eu acho que é uma coisa que eu acho muito interessante? Que Daniel, por exemplo, ele vai citar alguns impérios, mas um império ele tem uma característica totalmente diferente das outras. Todos os impérios anteriores a este último, nenhum deles reivindicavam o nome de Deus. Nenhum deles falavam em nome de Deus. Mas esse último império, ele falava em nome de Deus. Ainda mais a partir da segunda fase, né? Então, ao entrarem as
as mentiras, os costumes pagãos no meio da doutrina pura, houve uma grande confusão na mente daquelas pessoas que seguiam a Deus. Agora, o que eu acho interessante, já que você chamou essa atenção, que a estratégia de Satanás, que também é comentada na lição de terça-feira, ela não mudou nada. Da mesma maneira que vem um império, termina o império, certo? Político, de Roma, imperial, aí começa o poder papal como político religioso, Deus é usado de forma bem ativa. As estratégias de Satanás que foi usada a partir dali para misturar, para que o evangelho se tornasse negro, certo? Ele usa a mesma forma de estratégia nos dias atuais. Pode ver assim, ó, a gente vê que no livro de Apocalipse, na lição, a gente viu na semana passada, essa semana ela vai tocar também de novo nisso, de forma mais veemente, que a política vai trazer de volta a obrigatoriedade de um sistema religioso sobressair aos outros. As estratégias que Satanás usou, vamos lá. No período da segunda igreja, que vai do ano 100 a 313, lá no Apocalipse é representado por um cavalo vermelho e o cavaleiro tinha na mão uma espada. Aquilo ali era o símbolo das perseguições. Isso. A espada, na morte. Perseguições, né, matando as pessoas, prendendo e matando os cristãos. O cavalo negro, ele é simbolizado por uma grande fome. E essa fome é uma fome espiritual, fome da palavra de Deus. A verdade pura, a igreja se afasta das verdades, então o alimento puro ficou em falta. Tanto é que é mostrado lá uma negociação, né? Uma medida de trigo por 1 denário, 2 medidas de cevada por 1 denário. Ali é uma negociação a palavra, a verdade, o alimento puro sumiu. Depois a igreja é representada por um cavalo o quê? Um cavalo, aí no Apocalipse diz amarelo, mas a cor desse cavalo é uma cor cadavérica, morte, né? Cor de morte. Ou seja, essa igreja que era pura, ela passa por um período de perseguições, por um período de contaminação, e depois do período de contaminação, o cavalo, o que acontece com ele? É simbolizado por uma cor morta, indicando que essa igreja que havia surgido pura, ela espiritualmente morreu. Tanto é que do 5º selo em diante, a igreja não é mais representada por um cavalo. Ele morre nesse período de 538 em diante, a igreja espiritualmente morreu. Agora, sabe o que eu acho interessante? Que esse cavalo amarelo tinha um cavaleiro, e a fome e a espada são característicos desse período da igreja. A fome era símbolo de uma necessidade espiritual de um alimento puro, doutrina pura. Há essa característica nesse período. E a espada, que era a perseguição lá do 2º período da igreja, faz parte da característica dessa igreja que ela vai até 1517, quando surge a reforma. Ou seja, a igreja do período de 538 a 1517 é uma igreja que ela se apostata da verdade e ela persegue a espada. Agora interessante, mas perseguido por um poder acima de todos, né? Sim, esse poder político. Aí entra o poder político e religioso. O poder político sancionou leis para perseguir a espada e o poder religioso foi responsável pela apostasia. Inseriu no seu meio doutrinas falsas que afastaram o povo da verdade bíblica. Então, por isso tem a espada e a fome acompanhando esse 4º cavaleiro. Agora, o interessante é que a gente tem que olhar e a gente tem que prestar atenção nisso. Você que é nosso aluno, você que é nosso amigo da classe, a gente tem que prestar atenção que a estratégia de Satanás é a mesma, não vai mudar nada. Ele conseguiu colocar um poder único, certo? Onde todos os políticos se reuniam a um poder político religioso maior. Usavam o nome de Deus, isso você já falou, certo? Para chancelar as perseguições. Ou seja, pegar o evangelho, adulterar o evangelho, e o adultério do evangelho se tornou a verdade essencial, e quem seguisse o evangelho puro e cristalino, ele era perseguido. Agora, a estratégia não mudou hoje em dia.
Se nós olharmos para o contexto político, religioso mundial hoje, que a própria Nações Unidas, que as próprias organizações estão querendo levar o mundo para novamente para um governo mundial, como foi de 538 até 1798, que foi essa tragédia que você falou para a gente. E aqui a gente precisa pontuar novamente. As leis que foram sancionadas por Roma papal durante esse período onde ela teve essa autonomia, elas eram fundamentadas em cima do quê? Dos costumes religiosos que não eram seguidos ou aceitos. Então, se era um dos costumes pelos quais as pessoas eram muito perseguidos, tem um livro chamado Livro dos Mártires, escrito por John Foxe. Ele foi contemporâneo ali de Martinho Lutero. As pessoas não aceitavam a missa e a comunhão, que é a transubstanciação. Que é a transubstanciação. Os cristãos não aceitavam esses dois ensinamentos. Quem era contra a missa era perseguido, preso e morto. Quem não aceitava a transubstanciação, a mesma coisa. Então, os costumes que foram inseridos no corpo doutrinário da igreja, que era pura lá no início, a igreja do primeiro cavalo, lá de Apocalipse, do ano 31 ao ano 100. Essa igreja morreu espiritualmente. Esses costumes inseridos que não eram aceitos, eles agora eram sancionados. Motivo de perseguição. E se tornava motivo de perseguição. Agora é fácil. Vamos imaginar aqui, o Brasil é um estado laico, ou seja, um estado sem religião, certo? Mas vamos supor que não fosse. E o presidente do Brasil, ele é adepto de religião X. E agora ele diz que no Brasil todos serão obrigados a seguir os costumes dessa religião X. E aí 10% da população adere e 90% não. Esse governo vai ficar irado, porque a sua vontade está sendo desrespeitada, e ele vai sancionar leis para que a vontade dele seja o quê? Seja aceita. Respeitada, cumprida, seja aceita. Foi isso que aconteceu na Idade Média. E matou muita gente. Matou muita gente. Essa é a estratégia de Satanás para o final dos tempos. Ele usa a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, para alcançar os seus objetivos, que é o quê? Adoração. E interessante que o apóstolo João, quando trata desse assunto, tem 3 características que a lição chama aqui, que eu acho legal, que é assim, João destaca 3 pontos importantes. Primeiro, os poderes políticos têm um mesmo propósito, certo? Oferecerem à besta o poder e a autoridade. Segundo, esse conglomerado de erro lutará contra Jesus e o Cordeiro. Lembra que nós falamos do Cordeiro? O filho que é Jesus Cristo foi recolhido, quem que ficou? Os seguidores do Cordeiro. O remanescente. Então, o segundo, o aglomerado, é guerrear contra o remanescente. O terceiro, na última batalha da terra, Cristo e seus seguidores serão triunfantes. A besta perde e quem vence? Jesus. Mas o que eu tenho que ter em mente, e você tem que ter em mente assim, às vezes, sabe o que é, Joel? A gente pensa que tudo vem por coincidência. E a gente não percebe que há uma mão poderosa. Sabe aquele que fica vendedor do quê? Encantador de serpente, Satanás? Ele vai fazendo com que os líderes religiosos, os líderes políticos, vão colocando as leis. Hoje em dia está todo mundo falando da natureza. Até ontem era pandemia, acabou a pandemia, não existe mais isso. Agora é o meio ambiente, sabe? Vamos plantar menos. Olha essa loucura. Vamos colher menos. A gente tem que cuidar da mãe terra, né? Mesmo que mate um monte de gente de fome, mas vamos plantar menos. A gente tem que ter mais capim e menos gente viva. Olha a ideia maluca, certo? O que isso faz? Isso vai se tornar uma questão tão mundial
que os países vão começar a perder a sua identidade, a sua autonomia. Dali a pouco vai ter um governo, às vezes não é ainda, mandando como é que vai ser cuidar da natureza no mundo inteiro. Aí fica fácil ou não fica fácil vir um poder político e religioso assumir tudo? Quando a gente fala hoje sobre essas questões, tudo parece muita loucura. Mas a profecia, quando ela é dada, ela sempre vai parecer loucura. Loucura mesmo. sempre. Agora, tem algo no nosso contexto atual aí que faz com que a gente comece a enxergar que tudo isso possa ser muito plausível. Vai lá. Quando veio a pandemia, quantos direitos foram retirados de uma vez só? Tudo. E o único direito que nós tínhamos era o direito de obedecer. Ainda aí como estava no início, como seria a nossa vida hoje? Nenhuma. Quais seriam os nossos direitos? O que nós poderíamos fazer ou não? Nenhum. Então, assim, o direito que nós estamos, o direito que nós temos ou o que nós não temos, ele está a uma canetada de alguém que tem autoridade. Ou seja, nada para nós é seguro. A ferida de morte... Então, vamos lá. A besta, o poder romano aí, ele teve autonomia religiosa e política até 1798. 1798, esse poder, né, perdeu o mundial, mas vamos dizer, o poder político, ele foi retirado. Essa é a ferida lá de Apocalipse 13, 13 verso 12, que diz assim, ó, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Ou seja, a ferida mortal, ela foi curada. Depois, vai dizer lá no verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi-lhe dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então, essa imagem da besta ela vem sendo restaurada. É importante a gente saber qual é essa imagem que foi ferida e que está sendo restaurada. A imagem ferida foi a perca do poder político do papado em 1798. Ela está sendo restaurada. Em algum momento da história, isso será restaurado de uma vez por todas. Mas não precisa ir longe para esse momento, não. A gente já vê como o poder papal já está mandando um monte. Aí que eu citei aquele, no início para você. Profecia é o quê? História antecipada. Então, para que nós entendamos a profecia, nós precisamos acompanhar a história. Quando nós estamos acompanhando, por exemplo, em 1888, um pastor adventista chamado Alonzo T. Jones, ele defendeu o direito da guarda ao sábado no Congresso americano. Você sabia que uma lei dominical ela já foi instituída nos Estados Unidos? Eu não tenho a data exata aqui, mas entre os anos de 1886, 87 e 88, não sei a data exata, eu sei que em 1887 e 88 essa lei vigorava. Eu comprei um livro, tá? Eu vou ler. Sim. O livro está até aqui no meu smartphone. Aqui, ó. O nome do livro é A Lei Dominical Nacional, de Alonzo T. Jones. O argumento de Alonzo T. Jones perante a Comissão do Senado Americano em dezembro de 1888. Não sei se vai dar para enxergar aqui a capinha, não sei nem se dá para dar um zoom aí, mas a Lei Dominical Nacional tem lá na Amazon, no formato de Kindle tem lá, tá? Na Livraria dos Pioneiros Kindle, só para Adventistas. dizer que ele está moderno. Kindle. Livraria dos Pioneiros Adventistas. Tem esse livro lá também, certo? Eu vou ler ele. Mas em 1888 ele defendeu perante o Senado dos Estados Unidos, perante o Congresso dos Estados Unidos. Agora eu quero que você fale a defendeu frase que ele sábado. deu. Eu falo que você, um senador perguntou assim para ele: você é a favor ou é contra a guarda do domingo? Ele foi enfático em dizer: eu sou contra a guarda, essa lei, né, dominical, e todas as outras leis que foram instituídas a partir da primeira instituída por Constantino.
em 320 alguma coisa, 321, se eu não me engano, foi a primeira lei dominical que foi instituída. E aí ele disse mais... termina. Eu sou contra até uma lei que seja obrigatório guardar o sábado. Por causa do quê? O que nós, como cristãos, e Deus também deixa para cada um de nós? Liberdade, livre-arbítrio para cada um de nós. Então, nós, assim, existe encapsulado uma lei dominical. E hoje nós vemos aí, para quem quiser ter uma ideia a respeito desse assunto, busquem lá no canal do Michelson Borges a respeito do domingo climático. E ele faz todo um estudo a respeito disso aí. Ecumenismo. Bota lá. Ecumenismo. Isso. O eco, né, de ecologia, ecumenismo. Em algum momento, nós vamos ver aí que já existe essa ideia de que o domingo ele seja instituído como uma obrigação a ser guardada. Mas Joel, só cortando você, a Finlândia, a primeira-ministra da Finlândia, e tem um país lá que é da Oceania, já está apelando para a ONU colocar um domingo climático. E eu já vou entrar agora, desculpa que eu já vou entrar, que eu já quero que você já entre nesse link. Esse domingo climático, certo? Ele tem a ver com o selo da besta, que requer para si características do selo de Deus. Agora, vai para junto. Bom, isso não vai ser feito assim de uma forma, né, tão arbitrária. Vai haver todo um preparo. Um preparo. Já está havendo o preparo. Uma maquiagem em cima Porque a gente disso. pensa então, isso vamos muito para lá. o futuro, né? Quais são as justificativas para se ter um domingo climático? Ao todo mundo parar do domingo, o que acontece com as emissões de gases no planeta? Vai diminuir. Vão diminuir. E aí vão surgindo esses tipos de argumentos. Então a gente precisa ficar muito atento também com essas questões de aquecimento global, das leis da natureza estarem sendo afetadas pelo ser humano, porque usando esses argumentos, tem muita coisa. Usando esses argumentos serão usados para implantarem algumas leis que serão contrárias, às vezes até a nós cristãos, principalmente adventistas do sétimo dia. Outras questões. A família precisa de um dia para estar unida. Aí a gente já parte de uma questão religiosa e não política, e não ambiental, certo? Dentro dessa maquiagem, aí entra a questão religiosa. Todos os atributos, eu pessoalmente enxergo assim, que todos os atributos que pertencem ao sábado, eles estão sendo aos poucos transferidos para o domingo. Lembra que umas 2 lições ou 3 atrás aí, a gente estava conversando aqui que quem não guarda o sábado não guarda o quê? Dia nenhum. Vamos lá. Que hora que começa o sábado? Pôr do sol. Pôr do sol da? Sexta-feira. Como é que é o seu preparo anterior ao pôr do sol da sexta-feira para se guardar o sábado? Eu já começo já no domingo. Mas assim, a expectativa sua no dia de sexta-feira. Na sexta-feira, como é que é? Eu já vou rapidinho, já faço o que eu tenho que fazer para estar cedo em casa. Na quinta-feira à noite eu já vou lá para a padaria, então eu já vou para a mercearia, já vou para a frutaria, para o sacolão e frutaria. Já deixo tudo pronto porque é um dia legal que está chegando. Todo um preparo, que quando você entra no sábado, você tem tempo de qualidade com a sua família, tempo de qualidade com Deus. A comidinha é diferente. Tudo muda, certo? Agora você até me falou de um hábito que você tem, que meu pai às vezes tinha, de trazer um chocolatezinho para nós na sexta-feira, ou a mãe faço fazia isso um bolinho. Muito com os meninos lá. E já sabe que dia de sexta-feira é dia de bobeira. Fala aí, assim. Agora, qual que é o preparo de alguém que guarda o domingo, no dia que antecede o domingo? Ele está trabalhando feito doido lá para ganhar dinheiro. Nós também. Esse preparo. Nós também, entendeu? Mas só que assim, a gente já trabalhando, sabendo que vai cessar toda preocupação. Então, assim, hoje se fala muito nessa direção de o domingo ser santificado. Porque Deus diz, santificai os meus sábados. Mas o domingo, do qual os que guardam o domingo e reivindicam o domingo como dia de guarda, ele é esquecido. Agora veja bem, não há preparo espiritual, não há santificação, não há nada. Muitos acham que somente ir à igreja no domingo, já tá só bom. Ir lá
é guardar Sabe o que eu acho interessante? Guardar o domingo. Eles dizem que precisa ter um dia de descanso para a família, para a natureza. Agora, interessante que esse dia nunca pode ser o sábado, né? É. Estabelecido por Deus. Por Deus. Agora, o selo da besta, certo? A gente já vem vendo, né, já há muito tempo, que é um selo que é diferente do selo de Deus. Lá no livro de Ezequiel, o próprio livro de Isaías, certo? Vem falando que o sábado é um diferencial entre o povo de Deus, sempre foi no passado, certo? E vai ser, segundo João, no futuro, e segundo o próprio Daniel, falando que alguém mudaria isso para deixar de ser. Então veja só, se o sábado é o selo de Deus, e na lição de quinta-feira vem falando que vai ser um tropeço para muitos, é sinal que para ser o sábado, o selo de Deus, que vai ser um tropeço para muitos, porque esse, segundo as leis, deixará de ser um dia, certo? E outro passará a ser obrigatório. Então, o único dia assim, que foi mudado, em que a religião e o Estado quer colocar na goela abaixo para nós, é o domingo. Então, se o sábado é o selo de Deus, então domingo tem que ser o selo da besta. Porque não tem outra explicação. E, novamente, eu quero citar aqui para a gente esquecer essa figura besta, horrenda. Poder. Poder. Então, o sinal desse poder será, né, o selo. É um sinal, um destaque, certo? Que vai ser uma contrafação de algo que é verdadeiro. Agora é interessante, Jefferson, por exemplo, quando a gente pega Êxodo do 20, do 8 ao 11, no Antigo Testamento, as características de um selo, elas eram retratadas ali no selo, né, no anel de quem selava ali. É muito interessante, porque ali tinha algumas características desse selo. O que era um selo lá nos tempos dos reis no Antigo Testamento? O selo continha, ele continha, a lição trouxe isso para nós aqui, que ele continha 3 características. Ali o título dessa pessoa, certo? Então vamos supor, o anel ali continha o título do rei da Babilônia, certo? Aí tinha lá o título, o território pertencente a ele, certo? Então estava lá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, certo? A área a qual ele pertencia, a circunferência, tudo isso é encontrado no sábado. O sábado ele tem as características de um selo. Muito interessante, porque lá a gente vai ver, como que diz lá, por exemplo, vamos lá em Êxodo 20. Você que está em casa, pode pegar a tua Bíblia, Êxodo 20. Êxodo 20. Os 10 mandamentos, você vai pegar a partir do versinho 8? A partir do verso 8. Vamos analisar aqui 3 características do sábado, do sábado como um selo, tá? Por exemplo, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado de quem? Senhor teu Deus. Aqui ele está identificando quem é, né, ali a autoridade do selo. O Senhor teu Deus, certo? Agora a função dele, certo? Eu tô rindo aqui, que a hora que eu já tô preparado aqui para uma outra coisa, vai lá. Aí aqui diz assim, do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o quê? O Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Então aqui, Deus ele se identifica, quem ele é. Dá o território. O território dele, os céus, o mar, e a função dele, que é criador. Essas 3 características existiam no selo. Tá, então esse é o selo de Deus. Sim. Você que está em casa, se esse selo estiver errado, a culpa é do Joel. Mas Joel disse que o sábado é o selo de Deus porque identifica Deus. Agora eu vou ler um outro selo, posso ler? Pode.
Enciclopédia Católica, volume 4, página 153. A igreja, quem é o autor? Aí diz que é Deus. Sim. A igreja, após mudar o dia de repouso do sábado judaico, ou o 7º dia da semana, para o primeiro, fez com que o 3º mandamento se referisse ao domingo, como dia a ser santificado, como dia do Senhor. Então a igreja passa a ser Autoridade. Aí eu vou de novo agora, vou fechar aqui e vou lá para a lição da semana passada. Posso ir? Pode. Você não vai ficar bravo comigo, não? Você que está em casa vai ficar bravo comigo, não? Na semana passada nós falamos 2 frases que eu quero repetir elas aqui de novo. Vamos lá. Tá lá. Estou pegando aqui só um pouquinho, que é ao vivo. Ao vivo a gente apanha. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Lúcio Ferraris, nós lemos isso semana passada. Papa, artigo 2, Impromptu Biblioteca de 1793. O Papa, lá é a igreja. Lembra? A autoridade era a igreja. Mas quem que é o representante da igreja? O Papa é tão honrado e tão exaltado que não é um mero homem, mas é como se fosse Deus na terra. Aonde que eles falam que é o território do Papa? Ali diz mar, céu, terra. Sim. Aqui vem dizer o seguinte, o Papa é a autoridade, olha o selo. Qual que é a região que ele manda? O território dele? Sobre toda a terra. O leão oitavo. Nós, os papas, assumimos na terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Qual que é o dia que eles mandam guardar? O domingo, primeiro dia da semana. Ou seja, a autoridade é o Papa. Qual é o lugar? A terra. E qual é o dia? O domingo. Você está percebendo como Satanás é perspicaz, como ele vai construindo. E eu já quero passar aqui já bem direto para você, bem direto. Se o Papa, autoridade, lugar, região, terra, qual que é o selo dele? É o domingo. Deus, toda a terra, o sábado. Se eu resolver e decidir seguir a Deus, guardar o dia de Deus, o que vai acontecer comigo, Jefferson, quando esse poder tiver sido coroado de forma política, religiosa? Então, é aí que aí a gente entra no verso áureo. Se alguém tiver de ir para cativeiro irá. Se tiver de ser morto a espada será. É importante a gente entender o seguinte, para a gente identificar bem o selo da besta, certo? Só uma perguntinha também, desculpa, pergunta não, só botando uma aspas aqui. Pecado, selo da besta. Então, assim, não é porque os nossos irmãos católicos guardam o domingo hoje que eles estão caindo na desobediência do selo da besta. Não. Isso só quando for instituído por lei. Muito bem. Tá? Não tem nada a ver hoje em dia, não. Quer explicar melhor isso? Não, muito bem colocado. Eu estava deixando isso aí para a gente comentar no final. Não tem problema. Foi bom colocar isso. Na verdade, eu queria ter comentado isso na lição da semana passada. Mas, para a gente ficar bem atento a isso, o selo da besta será algo relacionado aos mandamentos de Deus que será imposto por uma lei. Hoje está tranquilo. Por uma lei do Estado. Então está fácil de identificar. Qualquer coisa que venha nesse sentido, imposto, que seja algo religioso imposto, né, com essa questão de não poder comprar, não poder vender, então esse será aí a marca da besta. A marca do distintivo desse poder, certo? Hoje ainda não é isso, tá? Nós, adventistas do sétimo dia, entendemos, pelos estudos da Bíblia, pelos estudos da profecia, de Daniel, de Apocalipse, um estudo geral pelos comentários que o Espírito de Profecia nos traz também, que esse selo ele será o domingo, que é uma contrafação do verdadeiro dia de adoração. E até analisando esses documentos católicos, dá para entender que a mesma posição que o quarto mandamento tem dentro dos mandamentos,
a observância ao domingo pega o mesmo tamanho. Sim. Precisa da mesma autoridade, É. precisa do mesmo território e precisa de um dia de selo. É muito importante a gente entender que hoje a marca da besta ela não existe ainda. Ainda não, isso. Ela não existe. Às vezes a gente pode ficar assim chateado com algumas afirmações, só que eu costumo dizer assim, ó, existem algumas verdades bíblicas que elas vão a gente precisa dizer. E a gente precisa ter muito tato, muito carinho em se falar isso, porque nós não estamos condenando ninguém Não. aqui. Não é uma condenação. A Bíblia diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, hoje eu posso não ter uma compreensão de que o sinal da besta estará relacionado um dia. Parece algo tão... Longe, né? Assim, não tem Não, nada e a assim, ver. então sem nada a ver, né? Mas o Espírito Santo trabalha nos nossos corações. A questão é que hoje o sábado ele já é distintivo. Quando você diz que guarda o sábado, qual que é o impacto na vida das pessoas que não te conhecem? A primeira pergunta fala, o quê? Tu guarda o sábado? Mas como assim? Mas é o melhor dia que tem para eu ganhar dinheiro, para eu fazer. Como é que você guarda esse dia? Já não cria curiosidade? As pessoas querem saber como é que você faz para isso, como é que você faz para aquilo, como é que é isso, como é que é aquilo. Porque lá em Ezequiel 20:12, Ezequiel 20:20, Deus diz assim, ó, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e vós. Ou seja, entre Deus e um povo. O sábado serve de sinal. E ele diz, ó, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos santifica. Agora, por que Deus pediu o sábado? Aí já é com ele. Mas que ele pediu, ele pediu. Ele pediu. E está aí, certo? E nós que observamos o sábado, a gente sabe as bênçãos que tem nesse dia. Né? Como é diferente o dia de sábado. O pastor, que era ex-pastor do Arauto dos Reis, Está Escrito, Ivan Saraiva, uma certa vez ele fez um desafio na televisão, no programa que ele... Era o Está Escrito, né, que ele faz. Eu não sei qual era o programa que ele tinha na Novo Tempo. Ele está escrito. Ele Está Escrito, né? E ele fez um desafio. A você, meu irmão católico... Depois ele fez a Voz da Profecia também, né? Um desses dois programas que ele fez, por isso que eu estou na dúvida. E ele falava assim, você, meu irmão católico, que nunca guardou um sábado. Nunca. Guarda o sábado. Começa no pôr do sol da sexta-feira. Tá, e se ele fez assim, depois de uns 2 anos que ele vinha fazendo esse apelo, eu fui para uma cidadezinha bem aqui perto, você que é aí, ó, Paraguaçu, olha no mapa aí você vai ver. Chegou lá, eu encontrei uma católica, que ela chegou para mim com um sorriso e disse assim, você é adventista? Eu falei, sou. Eu sou católica, mas eu guardo o sábado. É o dia mais feliz da minha vida, desde o dia que eu comecei a guardar o sábado. Você que tem o privilégio de guardar o sábado e não está tendo as honras desse dia, ore para Deus. Se você ainda não tem o privilégio de guardar o sábado, peça para Deus. Dê essa oportunidade para Deus de você guardar esse dia para você ver como vai ser uma bênção para você. Eu sei que o Joel está curioso para ler isso daqui. Não, eu ia falar um negócio aqui. Fala lá. Sábado é ponto de salvação? Não. Mas sábado é ponto de fidelidade. E quer que eu te fale mais longe? Vai chegar uma hora que vai ser ponto de perdição. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Olha só. Joel, nós lemos no início. Eu vou ler agora. Você quer ler com a tua voz de baixo? Não, pode ir. Pode? Fica à vontade. No estudo adicional, na parte de sexta-feira, tem um ponto muito importante aqui que diz assim: quando o protestantismo... O que é protestantismo? Todo aquele que diz não ser católico. Certo? Foi os que protestaram contra a Igreja Católica, a dominância dela. Então, são os protestantes. Algumas ramificações dos protestantes se tornaram evangélicos, se tornaram pentecostais, mas quando esses todos, que não são católicos, protestantes, evangélicos, todos esses, quando o protestantismo estender os braços por sobre o abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança, protestantismo, espiritismo e catolicismo, os Estados Unidos forem induzidos a repudiar
todos os princípios de sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante e republicano, e adotar medidas para propagação dos erros e falsidades do papado, podemos então saber que é chegado o tempo das ações sobrenaturais de Satanás e que o fim está próximo. É só você começar a olhar para os Estados Unidos hoje, começa a olhar lá, e como devagarinho, alguns direitos fundamentais já começam a ser tirados do povo. Tem um de arma que eles estão brigando muito para tirar e logo vão tirar. A liberdade de expressão, já estão começando a mexer em algumas coisinhas, como aqui no Brasil a gente já está vendo isso. Você tem uma liberdade de expressar, desde que a tua liberdade de expressar aquilo que eles pensam. Ou seja, desde quando isso está começando a mexer. E a gente vê como o espiritismo cresce ali, se esparrama para o mundo. Comece a olhar e saiba, segundo o que aqui está falando, olha, está bem pertinho de Satanás começar a fazer as obras maiores dele e perto de Jesus voltar. O que essa lição quer dizer para mim e para você? Ela quer dizer para mim e para você o seguinte: perseverança e fidelidade. Isso você nunca vai ter e mostrar que tem na bonança. Vai chegar um dia em que poderes seculares e poderes religiosos, político-religiosos, vão se unir e obrigar você a fazer coisas que a Bíblia diz que não. Aí o verso vai se cumprir. Quem perseverar, quem for fiel, mesmo sobre a espada ou na prisão, esse será salvo. E que Deus nos ajude para que a gente tenha poder, porque força de Deus, né? Porque assim os dias estão chegando. O céu está cada vez mais perto. E eu posso repetir a frase do pastor Enoque de Oliveira, né? Ouço os passos de um Deus que se aproxima. Esse Deus está vindo de forma rápida. Ele já está selando os filhos dele. Você pode estar selando daqui 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos com a morte. Então que a sua vida esteja preparada agora para Jesus Cristo. Receba Ele como seu Salvador pessoal. Coloque nele, vou repetir de novo Jó. Mesmo que Ele me mate, nele esperarei. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus nos dê essa paixão por Jesus, de ir até a morte se necessário for, mas se permanecer fiel para perseverar até o fim. Vamos Amém. orar? Querido Deus, obrigado porque sabemos que nós temos provas e problemas, mas sabemos que tem um céu maravilhoso. O que é 80 anos, 90 anos, 50 anos? Se às vezes nós tivermos que sofrer 10, 15 anos, 2 anos, 1 ano, 1 mês, não importa. O que é isso diante de uma eternidade, ó Deus, de vitórias, de alegrias, sem dor, sem sofrimento, sem a morte, sem perda, sem separação, uma eternidade com as pessoas que amamos e principalmente com Pai, Filho e Espírito Santo, que deram tudo do céu para a nossa salvação. Ó Deus, obrigado porque o Senhor desceu aqui, veio nos buscar para nos fazer subir um dia. E nós queremos estar prontos. Ó Deus, dá-nos fé, dá-nos perseverança. Se tivermos alguma dúvida, por favor, tire de nós. Se tivermos medo, tire de nós, tire a covardia. Coloquem a intrepidez no nosso coração, coloquem em nosso coração a coragem. É o que eu suplico em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, hein? Semana que vem mais uma lição, vai ser a última lição do trimestre, não perca, reparta para os amigos, dê o joinha, nos espere, nos aguarde, é no mesmo dia, mesmo horário, mesmo canal, certo? Mas por favor, nunca esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe e uma ótima semana.